Olha, já voltamos com o SES Entrevista. Hoje eu estou conversando com a jornalista Érica Salazar. Muito obrigado novamente, tá, Érica? Sua participação aqui com a gente. Prazer. Olha, agora eu quero tratar mais assim do assunto da profissão mesmo. Você começou na TV Tiradentes, né, que é a extinta TV Tiradentes, e logo na sequência foi para a TV Panorama, que hoje em dia, né, todo mundo conhece como a TV Integração. Isso. Olha só, estou com alguns dados aqui. Em 1998 que você entrou lá. Teve esse período aí, um pouco de transição. Em 2001 você começou a apresentar o telejornal. Como é que foi para você essa mudança? É tudo muito diferente, né? Eu entrei para fazer externa e aí, a partir de 2001, eu comecei a fazer os fins de semana, substituindo os apresentadores aos sábados ou às férias. E aí era um revezamento entre os repórteres. Então, o repórter que tivesse de plantão aos sábados, alguns faziam a apresentação também, além da externa. A partir dali, eu comecei a cobrir férias também dos apresentadores, ou do Sérgio na época, ou da Giovana, que era apresentadora na época do MGTV segunda edição, da noite. E aí, até que alguns meses depois, ela deixou a TV, ela decidiu ir embora, se eu não me engano, para o sul do país, com outros planos, meio que largou o jornalismo de vez e me colocaram lá para substituir. Eu já tinha algumas apresentações, não muitas, e me colocaram lá na MGTV segunda edição, até acharem um apresentador. Eu falei, ok, era um grande desafio para mim. Eu era da rua, né? Eu era da externa. E no estúdio é tudo muito diferente, né? Tudo, a entonação, a inflexão, você tem um lugar que é uma caixa, que é silenciosa, você não tem onde colocar as mãos, porque você está com lapela, e você não está na rua, você não tem um papel para segurar. Então, para mim, era tudo muito novo, mesmo já tendo apresentado algumas edições, que eu apresentava com um colega do lado, eram 2 apresentadores, e ali eu estava sozinha. Então, ainda era outra novidade para mim. Eu tinha que controlar, na época, ainda o teleprompter, que a gente controlava porque tinha bancada, e a gente pisava ali para rolar a letrinha, né, que a gente lia. Ou seja, vocês ainda, além de apresentar, ter toda essa preocupação, ainda tinha que ficar... Técnica. Tinha mais uma função, né? Sobrecarregar mais uma função. E a gente controlava aquilo. Então, eu tinha que ter várias noções ali antes, porque quando eu apresentava com o Sérgio, ele tocava aquilo para mim, que eu ainda não sabia. Bom, ok, vamos lá para o desafio. E aí, no primeiro jornal, eu me lembro que eu apertei aquilo para andar, que a gente tinha que apertar para andar e apertar para parar. Aquilo começou a andar e foi passando direto. E quando passava direto, era o papel, e eu procurava a minha lauda e aquilo não achava, e o negócio rodando, e aquele 1 segundo que parecia 1 hora. Enfim, foi um caos a minha estreia na primeira edição. E eu muito nervosa, enfim, estava ao vivo, eu tinha que dar um jeito naquilo, improvisei, e aí entrou o teatro na hora que eu dei um jeito lá, enfim, chamei uma matéria. E aí tudo acalmou, enfim, dá certo no final, né? As duras penas. Mas foi assim que eu estreiei. Eu falei, a partir daquela vez eu fiquei mais safa e falei, vou sempre ter um plano B na manga aqui para a gente vai se adaptando, vai bolando as nossas armadilhas para a gente não cair mais. Já vai se programando, né? Exatamente. E vai pegando a experiência também. E aí foi ficando, o público começou a dar um retorno da minha apresentação. E aí o pessoal começou a sacar que, não, está evoluindo, está indo legal, vamos deixar na apresentação. E eu passei a ser a apresentadora do segunda edição. E lá eu fiquei 7 anos. E aí eles decidiram mudar o formato do jornalismo em geral, né, colocar um jornal mais conversado, mais informal, principalmente no primeira edição, que era um jornal que aumentou o tempo. Mudou a forma de se fazer o jornalismo, de se conversar com as pessoas. Que foi uma coisa, né, Érica, que aconteceu não só aqui em Juiz de Fora, né? Não. Foi geral, na Rede Brasil, Globo inteira, muito antes né? da Globo, inclusive. Né? A Record já fazia isso, o SBT já fazia isso. Foi uma coisa que não teve jeito, foi uma mudança geral. Exatamente. Aquela coisa de veio a rede social, as pessoas já começaram a entender as coisas de uma outra forma. Então, bom, vamos mudar cenário, vem aí TV digital, o cenário já ficou mais, né, widescreen, e aí vamos mudar tudo. Me trouxeram para a primeira edição porque achavam que o meu perfil era um perfil de mais descontraidão, de conversar mais com o telespectador, de poder fazer uma coisa mais natural nesse sentido, até por ter vindo do teatro.
E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido. E foi uma mudança mais drástica, brusca ainda. Porque sai bancada, sai da cadeira, e anda para lá e anda para cá, e bota 2 telões. Então, assim, foi uma novidade, é um aprendizado até hoje para nós, inclusive. E aí a gente vai se adaptando e as coisas vão mudando. Eu não sei se amanhã também essa bancada volta. Né? Alguns cenários que tiraram já colocaram de volta. Já colocaram de volta, né? Porque tudo é uma coisa de adaptação. Exatamente. Também, de ver o que o público vai querer. Inclusive, falando nos telespectadores, você acha que nesse período aí que você começou a apresentar o telejornal, a identificação com o público foi importante para você conhecer mesmo assim, muito. O retorno até das pessoas? Muito. Eu sou uma pessoa que sou muito aberta para esse feedback. Eu sempre participo muito de rede social, por exemplo. Estou lá em Facebook, Instagram, Twitter e gosto muito disso. Às vezes são críticas duras até. E são críticas que às vezes é legal a gente até explicar por que aquilo aconteceu. Muitas vezes nós estamos errados e falamos, opa, esse cara percebeu uma coisa que realmente está acontecendo e que a gente ainda não sacou. Vamos tentar mudar isso daqui, melhorar isso daqui. Ou às vezes a gente até muda e também não ficou legal. E aí um outro dá uma outra visão. E a gente vai procurando adaptar, porque aquela é uma visão de um telespectador que está insatisfeito com aquilo e que a gente não enxergou. Então isso é bacana. Claro que a gente fica assim, nossa, mas, poxa, isso ficou tão legal para mim, mas para o outro não ficou. Não posso fazer um jornal pensando só na gente. Mas né? tem a situação inversa também, que muitas vezes o público tem que entender a situação que o jornalista está ali passando diariamente. Sim, mas aí é a questão que a gente tem de explicar para ele isso também. Isso, e a rede social ajudou muito nesse sentido, muito, né? Muito. Tem críticas infundadas, claro, a gente sempre sabe tem, né? Em toda a área. Existe em qualquer situação, pessoais, inclusive. Mas o legal é que a maioria foi positiva. Então, assim, isso é um retorno bacana. É muito bom, tipo, né? estamos no caminho certo, vamos reforçar isso, vamos fazer uns ajustes, e isso ajudou demais a gente, sabe? Então, assim, e vamos reforçar essa coisa da rede social. Então, Érica, já tinha essa coisa do hábito de chegar lá e falar, e aí, gostou, não gostou? O que você não gostou? O que você acha que tem que mudar? Então, assim, eu tenho esse hábito de, no meu perfil pessoal, meio que conversar com o telespectador. E assim, as brincadeiras que se fazem na internet, eu levo um pouco disso para o jornal, que aí eu vou criando esse vínculo, vou criando a própria linguagem e meio que fazendo uma interface, meio que amarrando a coisa ali, porque a gente sabe que a audiência vai sendo dividida, né, da TV, principalmente TV aberta. Ela está sendo dividida com a internet, ela está sendo dividida com TV a cabo, ela está sendo dividida com outros canais, com o computador, com o tablet, com o smartphone, mesmo que as pessoas estejam lá no tablet, no smartphone e assistindo o jornal ao mesmo tempo. Ela pode estar acompanhando o jornal também, né? Exatamente. Ô, Érica, hoje em dia, assim, na área do jornalismo, a gente tem observado muito o termo infotenimento, principalmente no telejornalismo, né? Você acredita nesse termo, nesse fundamento? Eu acho que a gente pode apostar nisso com muita parcimônia, eu tenho um pouco de ressalva com relação a isso. Eu ainda acho que o jornalismo tem que ser levado um pouco mais a sério, enquanto ele é jornalismo. Eu acho que a notícia, ela é notícia, ela tem que ser apurada, ela tem que ser séria, ela tem que ser ouvida todos os lados envolvidos da história, mas ela pode ser colocada de uma forma diferente, mas ela não pode deixar de ser jornalismo. Então, eu acho que você pode conversar de uma forma diferente, mas você tem que deixar isso muito claro que você ainda está fazendo jornalismo. Então, assim, se eu converso numa linguagem diferente, eu posso chegar aqui para você e falar assim, segundo a Polícia Militar, a vítima estava presa às ferragens e se feriu gravemente. Eu posso chegar para você e falar, a Polícia Militar disse que o passageiro se machucou bastante e foi levado para o pronto-socorro. Já fica muito mais informal. Eu falei a mesma coisa, eu apurei, foi informação dada pela polícia, eu tenho uma fonte oficial. Então, assim, a forma com que eu me comuniquei foi uma forma que eu acho que é mais fácil, é uma forma que eu converso com as pessoas, mas eu deixei claro ali que eu procurei a polícia, que eu apurei e que eu dei uma notícia que realmente foi apurada, foi jornalística, foi uma notícia que teve esse cuidado. Ô, Érica, e é muito legal a gente ver a preocupação que você tem. E assim, você sabe, eu já te contei isso, eu faço questão de reforçar aqui que se eu estou no jornalismo hoje foi por causa de você. Porque desde pequeno eu sempre te acompanhava. Então hoje essa participação aqui com você está sendo muito especial. Muito obrigado mesmo por todas as dicas, a sua entrevista aqui com a gente foi muito bacana. Eu quero muito te agradecer a sua presença novamente aqui no SES, tá?
E deixa aí um recadinho pro pessoal para a gente terminar, por favor. Olha, eu estou lisonjeada com isso. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Eu gosto muito de dividir isso com qualquer pessoa. Eu gosto muito de trocar experiências, porque eu também aprendo muito. Eu acho que a dica que eu dou para qualquer pessoa que esteja ou não dentro do jornalismo é que a gente tem que aprender a ouvir mais as pessoas, né? O ser humano tem que saber ouvir mais. Eu acho que tudo que a gente vive hoje é muitas vezes por falta de saber ouvir as pessoas. E aí a gente, sabendo ouvir as pessoas, a gente tem uma série de coisas a melhorar em nós mesmos. Então, e isso inclui também o jornalismo, inclui a nossa maneira de pensar e de viver a vida. Acho que leitura, enfim, saber escrever, saber ler já é uma coisa que é obrigatória de todos nós. Agora, saber ouvir nem todo mundo sabe. Acho Tá que certo, Érica. Olha, muito obrigado também pela companhia de vocês aí que estão do outro lado. O SESI Entrevista fica por aqui e até uma próxima.